O que dizer sobre a perfeição que é Homem-Aranha através do Aranhaverso? Bom, o filme foi um grande sucesso, chegando na incrível bilheteria de 500 milhões de dólares e arrecadando só no seu primeiro dia 50 milhões. Tendo seu lançamento aqui no Brasil dia 1º de junho, ele fez bastante sucesso no mundo inteiro, tendo 95% de aprovação dos críticos e 94% de aprovação do público. A sua nota no IMDb foi de 9.1. E com essa nota ele se tornou o filme de herói mais bem avaliado da história, ultrapassando Batman Cavaleiro das Trevas. O marketing do filme foi excepcional, fazendo parcerias com Burger King, trazendo 3 copos temáticos, fez parceria com jogos como Fortnite, tendo as skins do Miles e do 2099, e o Free Fire, que não foi lá essas coisas, trazendo somente uma prancha, um paraquedas e uma mochila temática. E também a gente não podia faltar a parceria com a Nike, trazendo mais um tênis lindo. Nesse vídeo eu vou falar a minha opinião e dizer o que eu achei sobre o filme. Bom, o filme começa de uma forma um pouco mais dramática, pois a Gwen conta sobre o seu passado e a relação que ela tinha com o Peter até uma das maiores tragédias da sua vida acontecer. E por conta desse conflito ela acaba se fechando muito e fica muito indecisa se ela deve ou não contar para o pai dela o seu maior segredo. E do outro lado temos Miles, que também tem esse conflito com a família, que pensa que ele é um preguiçoso e que não quer nada da vida, enquanto na verdade ele está salvando a cidade durante todo esse tempo. Temos uma apresentação bem legal do Miles, que nos mostra como ele evoluiu sendo o Homem-Aranha entre o primeiro e o segundo filme, lutando contra vários vilões, e nesse meio tempo a gente acaba até conhecendo o Mancha, que não tem muita importância, ele é só um vilãozinho da vez. Um dos pontos principais do filme é o foco na relação familiar de ambos os personagens. E eu curti bastante isso, eu me identifiquei com o que o Miles estava passando e o filme soube dividir bem os seus atos em momentos de calma e conversa a momentos de ação, que todas são magníficas. Um outro ponto mostrado no filme é um possível romance entre o Miles e a Gwen, que possui uma relação muito fofa e é mostrado numa sequência tão linda no filme. O Miguel O'Hara teve uma apresentação muito foda e que personagem massa. Ele teve uma ótima construção e a gente até entende as motivações dele. E pra quem é fã do personagem, eu digo que ele é uma ótima adaptação, pois ele é praticamente a contraparte dos quadrinhos. E algo que eu digo com firmeza é que todas as variantes principais tiveram seus momentos de destaque, como por exemplo o Spider-Punk, que no começo eu pensei que ele iria ser um babaca com o Miles e na verdade ele foi totalmente o contrário, ele foi super gente boa e eu me surpreendi bastante com o personagem. Uma das minhas sequências favoritas com certeza foi o universo da Índia, que foi maravilhosa e rendeu ótimas cenas juntamente com a trilha sonora, que se encaixa muito bem em cada momento. E o que dizer sobre a Sociedade Aranha? Bom, vocês vão ficar loucos com tantas referências, eu mesmo cheguei a gritar no cinema em alguns momentos. Foi uma parte incrível e, como eu havia comentado, a trilha sonora contribui muito para isso. O filme chegou a apresentar para nós os chamados eventos canônicos. E o que é isso? Bom, são eventos que todo Homem-Aranha tem que passar para se tornar quem eles são. E o Miles não concorda com isso. E é aí que vem uma das minhas sequências favoritas do filme. E é nos revelado algo de explodir cabeças. E dali pra frente o filme só melhora cada vez mais. A animação tá maravilhosa, eles evoluíram bastante em relação ao primeiro filme e cada universo tem seu estilo de arte própria, e é um mais lindo que o outro. Sobre a trilha sonora, eu no começo eu não achei ela tão marcante quanto a do primeiro filme, mas depois de ter ouvido ela várias e várias vezes, hoje eu digo que amo ambas igualmente. A minha opinião final é que esse filme é maravilhoso e para você que é fã vai amar cada referência. Ele teve muitos pontos positivos pra mim e eu nem percebi o tempo passando. O filme soube construir bem seus personagens, tendo sequências incríveis e ótimas cenas de ação, e acabou se tornando o meu filme favorito do Cabeça de Teia. Eu mal posso esperar pro próximo filme e eu sair do cinema maravilhado. E obrigado por ter assistido mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e considere se inscrever no canal. É de graça e você não vai se arrepender. Fique com Deus e até a próxima!